Agora que você tem acompanhado a destinação dos resíduos de forma correta para os bazares e para os brechós da cidade, você também já viu que mesmo aqueles tecidos que parecem inservíveis acabam virando estopas para irem para as oficinas mecânicas. Mas será que acabou a vida útil desse produto aí? É o que a gente veio aqui na UGV conferir com a professora Iara, que vai contar o impacto ambiental também dessas estopas. Em termos mundiais, né, a produção têxtil é a segunda maior emissora responsável pelas emissões de poluentes. Então, ela perde apenas para as indústrias de combustíveis e gases. E no Brasil, né, nós somos a quinta maior potência em relação à produção têxtil. Então, nós geramos em torno de 170 mil toneladas por ano de resíduos de retalhos de tecido. Então, esses retalhos são os produtos, né, os tecidos pré-consumo. Ou seja, eles antecedem a utilização das peças do vestuário. E além disso, além desse resíduo pré-consumo, esses 170 mil toneladas estimadas anuais, nós precisamos considerar ainda nesse volume, que vai parar eventualmente num aterro, né, de forma imprópria, a produção pós-consumo, ou seja, aquela roupa que você já utilizou, já não tem mais condições de reutilizar, não tem condição de doar, e aí você acaba descartando. Para reaproveitar os retalhos e roupas estragadas, algumas entidades beneficentes produzem estopas que são usadas com frequência por oficinas mecânicas e postos de gasolina. Essa é uma excelente forma de dar destinação a roupas e tecidos antes que elas vão parar nos aterros sanitários ou acabem sendo incineradas em casa mesmo. Mas será que depois que elas viram estopas, o problema do lixo acabou? Aí não acabou. Nós geramos um impasse maior ainda. O que acontece? Aí parte da conscientização e da fiscalização em cima dessas oficinas. Porque esse resíduo que entrou em contato com a graxa, com o óleo, ele passa a ser um resíduo classe 1, que é aquele resíduo que nós temos um risco à saúde e à segurança, tanto das pessoas quanto dos animais. Então, esse resíduo classe 1, ele precisa de uma destinação final adequada para ele, que não é o nosso aterro sanitário classe 2 convencional que a gente tem aqui nas regiões. A gente precisa estabilizar esse resíduo e aí, então, mandar para um aterro sanitário classe 1, né, para que ele fique lá até que ele se decomponha. Mas é preciso tratamento adequado para esse tipo de lixo e não há esse serviço em nossas cidades. Por isso, é preciso contratar uma empresa especializada nesse tipo de resíduo que fará o armazenamento e o transporte adequado desse material para cidades que possuam aterros sanitários com essa finalidade. E o custo não é baixo. Muitas vezes, né, esse custo inviabiliza para a pequena oficina ou, enfim, aí ele, né, acaba atrelando outras formas que não legais de se descartar esse tipo de material. A solução é realmente que essas empresas sejam fiscalizadas, que essas oficinas sejam fiscalizadas e que elas devam apresentar os devidos certificados de destinação final, né, aos entes fiscalizadores e que elas, então, enviem, de fato, essas estopas, né, contaminadas para as empresas que são licenciadas para fazer esse tipo de coleta e destinação final desse resíduo. Mas as estopas não são a única forma de reuso de tecidos. Muitos podem voltar a compor tecidos novos e outros viram enchimento e até auxiliam a indústria automobilística. A indústria precisa dar um fim para esse resíduo gerado e existem tecnologias que você faz então a coleta desse material, faz toda a segregação conforme o tipo de tecido, conforme coloração, enfim, e aí você acaba enviando para processamento e alguns tipos de tecidos são utilizados para estoparia, para enchimentos de estofados ou até mesmo para a indústria automobilística por questão de isolamento. E também boa parte desse tecido, normalmente os de fibras naturais, passam a ser reinseridos no processo produtivo de tecidos, que vão gerar novas vestimentas.